Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando.
noite, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você. Quero orar com você nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, que estamos na Tua presença e queremos te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Jesus querido, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vá e encontre, Senhor, a todos os ouvintes, Pai, que estão ouvindo essa palavra nessa noite, que ela venha trazer para ele encorajamento, conforto, que ela venha trazer para ele, Senhor, esperança. Ó Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui estamos. E nessa noite eu quero falar para você um texto. Vamos estar falando um texto, está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, passagem bem conhecida, que vai falar a respeito de Davi, né? Quando Davi vence o gigante Golias. A minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: quantos gigantes tem te afrontado? Quantos gigantes tem causado afronta para você? Eu quero dizer que você vai vencer, porque na verdade você já é um vencedor. Você vai vencer todos os gigantes que se levantaram contra você, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, traz a narrativa de um homem, né? Na verdade, um gigante chamado Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, ao qual era líder, homem forte do exército filisteu. Então, os filisteus estavam de um lado do monte chamado Sucó, os israelitas, juntamente com o rei Saul, estavam do outro lado. No meio deles existia um vale. E aquele gigante, todos os dias, vinha afrontar, tanto pela manhã como pela tarde, vinha afrontar a congregação de Israel, né? Vinha afrontar o exército de Israel. E os israelitas ali estavam apavorados, todos com medo, porque, na verdade, o homem era muito forte, né? Era um verdadeiro gigante. E nós vemos que Saul, juntamente com todos os seus soldados ali, estava apavorado. E aquele gigante, ele desafiava não só os soldados ali, mas ele desafiava toda a congregação, toda a assembleia, toda a nação israelita era afrontada pelo Golias e o exército filisteu. Então nós vemos que, na verdade, eles não estavam afrontando o povo de Israel, eles estavam afrontando o nosso Deus Todo-Poderoso, eles estavam afrontando o Deus vivo. Então, querido, o versículo 4 do capítulo 17 diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um acampamento um campeão cujo nome era Golias de Gate, e tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. E ele trazia, no versículo 5, trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia a couraça, e cujo era os 5 ciclos de bronze. Então, era um homem cheio de armadura, forte, que vinha afrontar o povo de Israel. No versículo 8 diz assim: ele pôs de pé e clamava às fileiras de Israel e dizia-se: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Então,
ele ali desafiava as fileiras, os soldados de Israel, e dizia: olha, não sois vós servos do rei Saul? Escolhei dentre vós um homem para que venha pelejar contra mim. Então, ele provocava, desafiava o exército de Israel e dizia: olha, escolhei dentre vós um homem, porque se ele me vencer, todos nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencê-lo, vocês serão meus escravos, vocês serão escravos dos filisteus. Então nós vemos que ele provocava e desafiava a congregação, desafiava o exército de Israel. Então ele dizia: olha, apenas um homem para pelejar comigo. Versículo 10 diz: disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que nós dois pelejamos. Versículo 11: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, desfaleceram e temeram muito. Então, nós vemos que o povo de Israel estava amedrontado. O rei, que era quem deveria dar ali suporte, confiança, sustentação, estava apavorado. Todos os soldados com medo de enfrentar aquele gigante. Eu quero dizer para você uma coisa: eu não sei qual é o gigante que tem afrontado a sua vida, mas eu só sei de uma coisa: que você vai vencer. Eu não sei se é o gigante do desemprego, se é o gigante da incerteza do amanhã, do futuro melhor, se é o gigante que tem trazido doença para a sua família, que tem trazido insegurança. Não sei qual é o gigante, mas saiba você que você tem um Deus todo-poderoso que vai pelejar com você para que você vença todos os desafios, para que você vença todos os gigantes que estão assolando a sua vida. Nós vemos assim que aquele gigante, ele prevaleceu, aquele filisteu ali, Golias, ele, por 40 dias, ele provocou e desafiou o exército de Israel. Durante 40 dias houve essa provocação. Eu não sei quanto tempo que você tem sido provocado, que você tem sido humilhado, que você tem sido desafiado, mas eu só sei de uma coisa: que se você depositar a sua confiança no Senhor, não vai haver gigante, não vai haver peleja que você não possa derrotar, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então nós vemos que ele provocava e desafiava o povo de Israel. Estamos num mês ao qual falamos que igreja, uma ideia de Deus. E Israel, naquele momento ali, aqueles soldados estavam representando, assim como o rei estava representando a igreja, ou seja, ainda naquela época se falava em igreja, mas sim uma assembleia, uma congregação, uma comunidade. Então, aquele gigante, juntamente com os filisteus, eles estavam desafiando a igreja de Deus, a congregação do Senhor. Então nós vemos que Deus é Ele quem peleja. E nós vemos que em meio a todo esse acontecimento de 40 dias lá, Golias desafiando o povo de Israel, nós vemos que Davi, que se você ver o capítulo 16, ele já tinha sido até inclusive ungido a rei, mas ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E então Jessé, seu pai, fala para Davi: olha, pegue esses mantimentos, esses pães, esse queijo aqui. Vamos dizer que ele pegou uns queijinhos, vou levar para seus irmãos lá na batalha, os queijinhos de Minas, né, que é muito bom, né? Então, pegou, enviou a Davi lá para a frente da batalha, onde estavam seus 3 irmãos lutando com o exército de Israel. Na verdade, eles não estavam lutando, na verdade, eles estavam todos amedrontados. Talvez todos ali
com medo daquele gigante. E Davi foi na sua jornada lá, levando os queijos, levando o pão que o seu pai mandou entregar para não só para o capitão dos exércitos, mas para os seus irmãos, e verificar como que estavam os seus irmãos na batalha. Ao chegar lá, Davi se depara com essa situação. De um lado, o povo de Israel, o exército de Israel sendo afrontado, amedrontado, e do outro lado, o filisteu. E ali Davi fica indignado quando aquele filisteu, ele começa a desafiar. E ele diz, olha, mas espera aí, como que pode? Né? Ele não está desafiando só a congregação de Israel, mas ele está desafiando ao Deus dos exércitos. Então nós vemos que no versículo 16 ele diz assim, chegou-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. 17. Disse então Jessé a seu filho, toma agora para os teus irmãos uma éfa de grão tostados, 10 pães, e corre e leva ao arraial aos teus irmãos. Então, Davi foi levar esses mantimentos e partiu. Versículo 22 diz que e Davi deixou na mão do guarda toda a bagagem e a carga que trouxera e correu às fileiras. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo dos exércitos dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. Falou conforme as palavras que Davi ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante deles, tomados de pavor. Versículo 5 dizia os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, a quem matar, o rei cuidará grandes riquezas, e dará sua filha e fará sua casa livre de todo imposto, né? Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo, que se fará o homem que matar esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Pois quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi fez uma pergunta e disse, olha, o que se dará ao homem ao qual vencer esse filisteu, que tem afrontado o Deus vivo? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército poderoso, o Deus todo-poderoso? E falar para Davi, olha, quem vencer ele vai ter uma recompensa, vai casar com a filha do rei, vai ter grandes riquezas, a sua casa vai ser livre de imposto, não vai ter mais imposto. E Davi ali ficou falando com seus irmãos, né? Os seus irmãos até no versículo 18, o irmão mais velho de Davi acaba repreendendo Davi, né? Ficando até irado com Davi e dizendo, olha, eu bem conheço a tua astúcia, né? Ou seja, tu vens de deixar lá as poucas ovelhas que temos, vem essa aqui para com essa tua presunção, com essa maldade do teu coração, que viesse aqui para ver a peleja. Então ele começa a ficar bravo com Davi. E Davi fez, olha, o que fiz eu agora, né? Porventura, não há razão em tudo isso? Então nós vemos que Davi, apesar de ser mais novo da casa de Jessé, ser um pequenininho, ruivo, né? Não era um homem treinado na guerra, não era um homem de estatura, era um pastor de ovelhas, não tinha experiência militar, mas ele tinha uma coisa que diferenciava de todos aqueles outros soldados de Israel. Ele tinha coragem, ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Ele era destemido, apesar de ele ser pequeno, de baixa estatura,
não ter experiência militar, mas ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que o Deus Poderoso era com ele e ele poderia vencer aquele gigante. Assim, meu querido, também é você. Não importa a tua estatura, não importa o teu porte físico, não importa o teu conhecimento intelectual, não importa nada disso. O que importa, não importa o teu braço forte, se você é franzino, o que importa é a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. O que importa é a sua fé no Deus que tudo pode. Então nós vimos que Davi, quando ele viu aqui essa situação, ele não se amedrontou. Ele quis enfrentar aquele gigante e chegou a essas palavras, né, até o ouvido de Saul. Versículo 32 diz: então, ouvindo essas palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandaram chamar. Então, Davi, com aquela toda demonstração de coragem ali, foram falar para Saul, e Saul mandou chamar Davi. E Davi, no versículo 32, diz assim: e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará com este filisteu, contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, Davi disse: olha, eu até admiro a tua coragem, mas você não pode lutar contra um homem alto, um gigante de 3 metros de altura, que foi treinado desde a sua mocidade. Não só contava o aspecto físico de Golias, não só era porque ele era um gigante, não, ele era um homem guerreiro, treinado, equipado, preparado desde criança, contra um pastor que tinha o que na sua mão? Apenas um cajado, a arma, né? Não vou dizer com arma, mas o instrumento do pastor é um cajado. Então, Saul disse: olha, você não pode lutar contra ele, um homem todo equipado. Mas Davi disse: olha, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre vinha um leão e um urso, e tomava um cordeiro do rebanho. Eu saí, pois, a ele matava-lhe, arrancava-lhe da boca, e levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um desses, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, quando Davi ouviu Saul dizer: olha, você não pode lutar contra ele, você não tem experiência não, ele disse: não, eu tenho, né? Eu tenho experiência. Por quê? Certa vez eu estava cuidando das ovelhas, veio um leão, e lá, atacando as ovelhas, eu pelejei contra ele, lutei contra ele e matei o leão. Até, provavelmente você já ouviu a frase, né, que dizia: olha, tem pessoas que dizem: mas eu mato um leão por dia, né, para sobreviver. Você sabe quantos leão que eu já matei, né? Tem que matar um leão por dia para sobreviver diante das dificuldades, diante das pelejas. Eu tenho matado um leão por dia para sobreviver. Com Davi, querido, não existia essa questão de monotonia, ou seja, Davi não só matava leão, Davi matava leão, matava urso e matava gigante. Então não era um homem, né, destemido, um homem que tinha medo do leão, não tinha medo de gigante, não tinha medo de urso. Mas por que ele era desse jeito? Porque ele tinha a certeza de que ele lutava e o Senhor era com ele. Disse mais Davi ao Senhor: ó Senhor, que me livrou das mãos da garra do leão, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então, quando Saul viu o discurso de Davi, dizendo: olha, assim como o Senhor meu Deus me livrou do urso, me livrou do leão, o Senhor vai me livrar das mãos desse filisteu. Eu vou lutar, vou prevalecer, porque o Senhor meu Deus é contigo. Então Saul disse: olha, vai então, porque e o Senhor seja contigo. Então ali Saul acabou oferecendo para Davi, olha, armadura, espada, todo aquele equipamento para que ele viesse enfrentar o gigante. Só que Davi não tinha estatura de Saul, Davi não tinha experiência militar com arma, nem com armadura, com nada disso. A experiência de Davi era ser pastor. Então, ele disse: não, olha, eu não consigo nem andar com essa armadura, com esses equipamentos. Provavelmente naquele momento ali o rei Saul disse: poxa vida, acabou a esperança, né? Como é que o camarada vai lutar sem arma? Então, querido, você vai entender uma coisa daqui a pouquinho. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou fazer as coisas para Deus quando eu tiver algo. Vai acontecer isso quando eu tiver algo, isso. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: olha, eu vou fazer a obra de Deus, mas quando o Senhor me der um carro. Aí tem outros que dizem assim: olha, não, mas eu vou fazer isso quando eu tiver sido ungido, quando eu tiver uma posição de você ungido pastor, vou fazer isso. Então, na verdade, Davi, ele era diferente. Davi, ele não era as armas que ia fazer Davi vencer. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Que as armas que você tem, é com elas que você vai vencer. E qual era as armas que Davi tinha? Era a fé, a confiança, a coragem. E é com essas armas que nós vamos vencer. Nós lutamos não é com armas humanas, nós lutamos com arma de fé que nos fará prosperar em todas as causas, em todas as pelejas que nós vamos pelejar, nós vamos vencer. A nossa guerra, a nossa batalha não é com o ser humano, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim é contra as principados, contra as potestades, mas o Senhor é quem peleja por nós. Assim como o Senhor falou para Josafá e disse: olha, nessa peleja você não tem que pelejar, pois a peleja ela não é sua, a peleja é do Senhor. Assim nós temos que fazer. A minha peleja, a sua peleja, nós temos que entregar nas mãos de Deus, que é Ele quem vai pelejar por nós. Temos que fazer a nossa parte? Temos, assim como Davi foi enfrentar. E nós vemos que Davi, então, ali, ele lutou com as armas que ele tinha. O que era que Davi tinha? Ele tinha lá o cajado de pastor, tinha lá o seu alforje lá, e ele tinha um instrumento, né, onde atirava pedra, chamado de funda, né? Vamos colocar aqui para nós, é muito parecido com o estilingue, que também atira pedra, mas que é diferente um pouco. A funda pegava a pedra e girava e depois atirava. Então nós vemos que Davi então pegou lá o seu instrumento, a sua funda lá, o seu bisaque, e ele foi e pegou 5 pedras do ribeiro, 5 cheios, né? Pedras lisas. Nós vemos que ele só precisou usar uma, mas ele pegou 5 pedras. E quero que você entenda comigo uma coisa. Não está escrito aqui na Bíblia, mas vamos dizer que ele pegou, uma comparação, vamos dizer que ele pegou essas 5 pedras. Esse mês nós estamos falando que Jesus é a principal pedra fundamental da igreja, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Então Jesus é a principal pedra. Lá em Isaías, ele diz que Jesus era considerado como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Vemos aqui que Davi pegou 5 pedras. Vamos dizer que ele pegou a primeira pedra e falou: olha, isso não é hora de conselheiro, mas estava lá. Isso não é hora
Deus, de Pai da eternidade. Isso não é hora de príncipe da paz, mas é hora de Deus forte. Então, daquelas pedras, vamos dizer que ele pegou uma pedra que representava ali o Deus forte. E ao ele colocar aquela pedra, ele arremessou. E aquela pedra foi de encontro ao gigante, batendo na testa do gigante, derrubou-lo. Davi, então, pegando aquela pedra, aquele gigante, subindo em cima dele, cortou-lhe a cabeça e derrotou-o. Nós vemos que Davi prevaleceu contra o gigante. O gigante, ao ver Davi, ele o desprezou. Versículo 43 diz assim, 42 diz assim: quando o filisteu olhou e viu Davi, o desprezou, porque era moço e ruivo e de boa aparência. Então, ele desprezou a Davi, até disse assim: olha, sou eu, algum cão, para que tu venha a mim com paus, né? Então, o filisteu amaldiçoou a Davi e desprezou. Mas Davi então disse, pois o filisteu a Davi: vem a mim, te darei a carne, tu, as aves do céu e as bestas do campo. 45 diz assim: porém Davi lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem tem afrontado, é quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Filhar-te-ei e trarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Então Davi disse: olha, você vem a mim com lança e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai ser derrotado, não só você, mas todo o exército de Israel e dos filisteus, para que todos saibam que há Deus em Israel. Então, querido, a confiança diante daquela situação que ao nosso olhar, o olhar humano, seria impossível de Davi vencer aquele gigante. Imagine, não sei qual era a estatura de Davi, não fala o tamanho de Davi, falava que ele era um homem de baixa estatura, formoso, jovem, ruivo, ao ponto de ser desprezado pelo filisteu. Mas ele disse: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não, querido, não sei a tua peleja, não sei as tuas afrontas, se você tem sido afrontado. Eu só sei que se você tiver a confiança de Davi, você vai vencer todos os gigantes que tem assolado a sua vida, que tem enfrentado. Passamos dias difíceis aí, onde muitas pessoas perderam o emprego, outros mesmo até perderam entes queridos diante da enfermidade que tem assolado a nação. Mas se você confiar no Senhor, você vai prevalecer, você vai vencer todos os gigantes que têm afrontado a sua vida. E versículo 47 diz: para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então nós vemos que Davi disse: olha, para que toda essa assembleia, para que todos aqui saibam que o Senhor salva, e Ele não é com espada, não é com lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregará nas suas mãos. Então, não sei as tuas lutas, não sei as tuas causas, não sei os teus problemas, mas eu só sei que o Senhor, Ele que vai pelejar por você, o Senhor que vai vencer todas as suas guerras, as tuas batalhas. Se você entregar nas mãos do Senhor e confiar, todos os gigantes vão cair por terra, todos os problemas que tem assolado a sua vida, pode ter certeza que nessa noite você estará lutando em nome do Senhor e você vai vencer. Você já é vencedor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Tá bom, querido? Então creia, acredite nessas palavras. E nós vemos que Davi,
ele prevaleceu contra aquele gigante. Davi ali venceu aquele gigante. E assim como Davi venceu, você também vai vencer. Você vai ser mais do que vencedor. Então ali nós vemos que Davi venceu. Davi prevaleceu. Então fique com essa palavra nessa noite. Que não há gigante, não há barreira, não há muralha, não há peleja que você não possa vencer se você depositar a sua confiança no Deus de Israel, se você entregar as suas causas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele vai pelejar por você para que você seja um vencedor, um campeão. Amém? Assim como o Senhor foi com Davi, eu tenho certeza que Ele será com você. Nós vemos que Davi, ele era, aos olhos dos seus irmãos, aos olhos da sua casa, ele não era ninguém, estava lá, era um pasto, né? Pastoreando as ovelhas, pastoreando o rebanho, enquanto seus irmãos eram homens formosos, bonitos, homens que até pertencia ao exército de Israel, mas Davi não, era lá, ninguém dava nada para Davi. Mas o Senhor tirou Davi de lá do meio, de trás das malhadas, né, lá do pasto, e fez com que ele viesse sair do pasto para o palácio. Assim também o Senhor vai fazer com você, se você tiver um coração segundo o coração de Davi, coração segundo o coração de Deus, andando na presença do Senhor, confiando nele, entregando as suas causas na mão do Senhor. O Senhor vai te fazer com que você ande em lugares altos. Ele vai te tirar lá do meio das pastagens. Ele vai te tirar lá do meio das malhadas, como tirou Davi, para colocar ele num palácio, para que você venha a ter uma posição. Ou seja, Davi provavelmente, quantas vezes Davi não foi talvez envergonhado, né? Por estar tomando conta do rebanho, por estar sendo humilhado, mas Davi foi honrado, Davi prosperou, Davi prevaleceu, porque a sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Que Deus abençoe você nessa noite, fique com Deus. O Senhor venha estar fazendo com que cada dia você seja mais que um vencedor, seja um campeão de Deus, depositando a sua confiança no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um momento da oferta, amém? E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Salmos 35, versículo 27, que nos diz assim: Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Queridos, o Senhor, ele tem prazer na prosperidade daqueles que seguem os seus fundamentos com alegria, com fidelidade, buscando o reino. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos buscando o acesso, porque é desta forma que as demais coisas nos serão acrescentadas. E a partir do momento, queridos, que nós ofertamos com amor, com alegria, nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Deus, ele não vai nos deixar faltar nada, nem coisas pequenas, nem coisas grandes. E este período ao qual nós estamos vivendo, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, ou tiveram seus salários reduzidos, ou tiveram seus contratos de trabalho suspensos por um período, Deus, ele não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Nós temos visto as maravilhas de Deus. Quantos testemunhos que nós já temos escutado do que Deus tem feito durante este período. Então, queridos, independente da situação que você esteja vivendo, seja sempre fiel ao Senhor, porque o Senhor, ele é fiel para conosco, amém? Dê sempre a Ele o seu melhor. Na hora, queridos, que você for ofertar, plante. Mas plante, querido, uma semente com generosidade, com coração voluntário, com alegria, com amor. E desta forma, você vai ver como será a sua colheita. Sua colheita, queridos, vai ser assim algo extraordinário. Amém? Deus abençoe a sua vida.
E agora eu te convido a pegar a sua oferta e vamos orar ao Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Deus querido, Deus amado, eu te peço pela vida dos teus filhos, Senhor, que estão ofertando a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor amado, prosperar todas as áreas, ó Pai querido, da vida dos teus filhos, que nunca, Senhor amado, eles iam chegar na Tua presença com as mãos vazias, ó Deus. Senhor Jesus querido, abençoa poderosamente, é o que eu te peço, Deus querido, Deus amado, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios.